Milhões de pessoas continuam a sofrer de exaustão, problemas cognitivos e outros sintomas duradouros após uma infecção por coronavírus. As causas exatas da doença, conhecida como Covid longa, ainda não são conhecidas, mas uma nova pesquisa oferece pistas descrevendo o impacto que a doença causa no corpo e por que ela pode ser tão debilitante mesmo a longo prazo. Pacientes com Covid grave podem acabar em hospitais ou até em respiradores, até que os seus sintomas desapareçam. Danos ao corpo causados pelo Covid grave, como pneumonia, baixo oxigênio, inflamação, geralmente aparecem em testes de diagnósticos tradicionais. Agora, quando falamos de Covid longa, a situação é diferente. É uma doença crônica com uma grande variedade de sintomas, muitos dos quais não são explicáveis usando os testes laboratoriais convencionais, por exemplo. As dificuldades em detectar essa doença levaram alguns médicos a dispensar pacientes ou até mesmo diagnosticar erroneamente os sintomas deles como psicossomáticos. Mas os pesquisadores que analisam mais profundamente os pacientes com Covid encontraram disfunções visíveis em todas as partes do corpo. Estudos estimam que de 10 a 30% das pessoas infectadas com coronavírus possam desenvolver sintomas a longo prazo. Ainda não está claro o porquê algumas pessoas desenvolvem o Covid longo e outras não, mas 4 fatores parecem aumentar o risco: altos níveis de RNA viral no início de uma infecção, a presença de certos autoanticorpos, a reativação do vírus EBV e também o diabetes tipo 2. Pacientes de Covid longo parecem ter interrompido o sistema imunológico em comparação com pacientes pós-Covid que se recuperaram totalmente. Muitos pesquisadores acreditam que a disfunção imunológica crônica após uma infecção por coronavírus pode desencadear uma cadeia de sintomas em todo o corpo da pessoa. Uma possibilidade é que o corpo ainda esteja lutando contra os resquícios do coronavírus. Os pesquisadores descobriram que o vírus se espalha amplamente durante uma infecção inicial e que o material genético viral pode permanecer incorporado nos tecidos, nos intestinos, linfonodos e outros lugares por muitos meses. Estudos ainda em andamento estão tentando determinar se esses reservatórios virais causam inflamação nos tecidos circundantes, o que pode levar a problemas gastrointestinais e também a outros sintomas. Os pesquisadores também encontraram evidências de que o Covid pode desencadear uma resposta autoimune duradoura, o que é prejudicial. Estudos descobriram níveis surpreendentemente altos de autoanticorpos que atacam erroneamente os próprios tecidos do paciente, muitos meses após uma infecção inicial. Uma terceira possibilidade é que a infecção viral inicial desencadeie uma inflamação crônica, possivelmente pela reativação de outros vírus no corpo do paciente que normalmente estão inativos. Dentro do intrincado mundo do sistema imunológico, essas explicações podem coexistir. E assim como diferentes pacientes de Covid podem ter sintomas diferentes, eles também podem ter problemas imunológicos diferentes. Então, identificar os problemas que são centrais para a doença de cada paciente será fundamental para orientar o tipo de tratamento. Por exemplo, um paciente com autoanticorpos pode se beneficiar de medicação imunossupressora, enquanto um paciente com remanescentes do vírus Covid deve receber antivirais. Então, dependendo do que cada paciente tem, o tratamento deve ser bem diferente de um paciente para outro. Vários pacientes com Covid há muito tempo apresentam dificuldades para realizar atividade física, mesmo muito tempo depois da infecção inicial, e eles experimentam uma recaída dos sintomas ao se exercitarem. Por exemplo, estudos iniciais sugerem que a disfunção no sistema circulatório pode prejudicar o fluxo de oxigênio para os músculos e também para outros tecidos, limitando então a capacidade aeróbica e causando uma fadiga severa na pessoa. Em um estudo, pacientes com sintomas de Covid de longa duração tiveram respostas inesperadas, por exemplo, ao andar de bicicleta. Apesar de terem corações e pulmões aparentemente normais, os seus músculos só conseguiam extrair uma parte da quantidade normal de oxigênio dos pequenos vasos sanguíneos enquanto eles pedalavam, reduzindo assim acentuadamente a sua capacidade de fazer exercício.
Uma possibilidade é a inflamação crônica pode danificar as fibras nervosas que ajudam a controlar a circulação, uma condição chamada neuropatia de pequenas fibras. As fibras danificadas, vistas em biópsias de pele, estão associadas à disautomia, que é um mau funcionamento de funções automáticas como frequência cardíaca, respiração e digestão, que é muito comum em pacientes de Covid longos. Essas descobertas demonstram que as pessoas com Covid prolongada estão sofrendo problemas físicos sistêmicos, em vez de apenas estarem ansiosas ou fora de forma. Pesquisadores sul-africanos encontraram outro problema de circulação, os coágulos sanguíneos microscópicos. Pequenos coágulos que se formam durante uma infecção inicial por Covid normalmente se desfazem naturalmente, mas podem persistir em pacientes com Covid longo. Esses coágulos podem bloquear os músculos capilares que transportam o oxigênio para os tecidos por todas as partes do corpo. Substâncias inflamatórias chamadas citocinas, que costumam estar elevadas em pacientes com Covid, podem ferir as mitocôndrias que alimentam as células do corpo, tornando-as menos capazes de usar oxigênio. As paredes dos vasos sanguíneos também podem ficar inflamadas, limitando a absorção de oxigênio. Então, seja qual for a causa, os baixos níveis de oxigênio podem contribuir para o sintoma mais comum da Covid-19, que é a fadiga severa. Pesquisadores que estudam pacientes com síndrome da fadiga crônica, que compartilha muitas características com o Covid longo, encontraram um padrão semelhante. A falta de oxigênio, desencadeada por problemas circulatórios, sobrecarrega enormemente o metabolismo do corpo, fazendo com que atividades simples pareçam exercícios extenuantes para a pessoa.